Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer esse boneco de neve. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer aqui essas duas bases. Essa branca que eu fiz com 9 carreiras e uma carreira em ponto baixo. E essa menor aqui para o rosto, eu fiz com 7 carreiras em pontos altos e a última aqui em ponto baixo. Aqui eu fiz a opção com o chapéuzinho preto e tem aqui também com o vermelho. Também fica bem legal a cor. Aqui eu usei o barbante número 6. E aqui eu usei o Barroco Max Color número 6 com brilho. Aqui também é o Max Color laranja. E aqui eu usei o fio Encanto para fazer esse acabamento. Esse aqui do chapéuzinho eu também usei o preto Max Color com brilho. E aqui eu usei o barbante preto, aqui também usei o preto para fazer a boquinha do boneco. Essa florzinha que eu já tenho no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui eu usei uma pérola número 6. Então, para fazer as bases, eu vou fazer 2 bonecos, porque eu vou fazer um caminho de mesa. Então, eu vou fazer aqui 2 bases desse tamanho e 2 desse tamanho. Mas, se você quiser fazer somente uma base de cada, para fazer só um boneco para decoração, aí você também pode estar fazendo. Então, aqui eu tenho as 2 opções de cores, mas você também pode fazer a cor de sua preferência. Já tenho pronto aqui o narizinho. Essas 3 peças é as que eu vou colocar aqui depois. Eu fiz a aplicação com cola quente. Você pode fazer com outro tipo de cola. Se você usar cola jeans, que também dá para você fazer essa aplicação, você tem que esperar 72 horas. Coloca um peso em cima, usa bastante cola aqui e deixa esse tempo de secagem com a cola jeans. Mas com a cola quente a gente já faz, fica segurando. Eu vou trazer outro vídeo para vocês com a aplicação aqui dessas peças. Nesse vídeo eu vou fazer as bases e essas peças que a gente vai usar. Laranja narizinho, preto para o olho e o chapéu. Para fazer a base, nós vamos usar o barbante 6. Aqui, para fazer um boneco, eu usei 123 a 124 gramas para fazer essas 2 peças aqui. Para fazer 2 bonecos, eu usei 347 gramas. Então, se você vai fazer os 2, só para os bonecos a gente vai usar essa quantidade de barbante número 6 e agulha 3,5. Se quiser maior, você pode aumentar aqui as carreiras. Então, se você aumenta uma carreira em ponto alto aqui, aqui no rostinho você também aumenta uma carreira em ponto alto. E se quiser menor, você vai diminuir uma carreira de cada. Esse vermelho aqui é o Max Color 3501, também é com brilho. E esse aqui no preto é 89,90. Então, nós vamos precisar também da cola, agulha 3,5, tesoura e agulha de tapeceiro, só pra gente fazer os acabamentos aqui atrás das nossas peças. Para fazer aqui esse bordado, eu fiz com a própria agulha de crochê. Se você quiser fazer com um fio mais fino, para ficar mais delicado, você vai usar uma agulha menor também. Se usar o fio 4, você usa a agulha 3 aqui nessa parte. E se você quiser também fazer só o rostinho para decoração, eu também tenho aqui, ó, uma peça pronta para vocês terem uma base de como fica. Então, vamos começar a nossa aula. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Com o fio 6 e com a agulha 3,5, eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Eu passo o fio aqui por baixo e depois por cima aqui dos dedos e faço um X desta forma. Venho com a agulha por baixo, busco o fio aqui por cima e faço aqui uma correntinha que é para ser o meu ponto para prender aqui o anel mágico. Agora, eu já posso soltar. Vou ajustar aqui um pouco para eu trabalhar aqui dentro desse anel mágico. Subo mais 2 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. 1, 2. Contando com essa primeira correntinha que eu fiz aqui para fechar o anel mágico, tenho as 3 correntinhas.
Agora, eu trabalho aqui mais 13 pontos altos. Eu vou fazer essa base com 14 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Então, eu já fiz 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Vou fazendo aqui ponto alto e já vou escondendo esse fio aqui do anel mágico. Conforme eu vou trabalhando, ele vem escondendo aqui desta forma. Trabalho assim até completar aqui 14 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Fiz os 14 pontos altos, agora eu vou puxar esse fio do anel mágico. Depois eu vou fechar mais um pouco, agora eu não vou puxar muito para não ficar repuxado esse pontinho aqui. Onde eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, eu venho na terceira, eu pego nesta alcinha aqui da frente. Só nessa da frente. E levo a minha agulha lá pro lado avesso. Então, aqui vai ficar dessa forma. Ajusto aqui o fio. E faço um ponto baixíssimo. Puxo aqui tudo de uma vez. E vai ficar assim. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou alongar esse fio. Eu vou pular esse ponto e vou no próximo. Venho com a agulha por trás aqui dessas duas alcinhas do ponto. E levo esse fio lá pro lado avesso. Aqui eu vou ajustar esse pontinho, para não ficar muito solto. Ficou dessa forma. Aqui no mesmo espaço, eu venho, pego aqui pela frente, aqui nas duas alcinhas, e faço o ponto baixo. Uma correntinha. Tem aqui o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Nesta carreira, vamos fazer aqui 2 pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior. Então, eu tenho 14 que no início, nessa outra carreira, eu fico com 28. Porque eu tenho que trabalhar aqui 2 pontos altos em cada um dos pontos de base da carreira anterior. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer junto a finalização da carreira. Aqui eu já trabalhei 24 pontos. Então, agora nós temos que trabalhar aqui, ó, nesse pontinho, pegando essas duas alcinhas do ponto. E depois 2 pontos pegando aqui nessa direção, ó, desse pontinho. A gente vai pegar dessa forma aqui, ó, todos esses pontos, para ficar um acabamento perfeito. Então, aqui eu faço 2 pontos altos. Aqui ele fica um pouco apertado de trabalhar, porque é o ponto baixíssimo, então você tem que cuidar para não apertar muito na hora de finalizar a carreira com o ponto baixíssimo. Agora, aqui nós faremos também 2 pontos altos. Busco o fio, faço o primeiro ponto alto e no mesmo espaço, outro ponto alto. Agora, aqui onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, na correntinha eu pego nesta alcinha da frente, levo a minha agulha lá pro lado avesso, ajusto o fio e puxo fazendo um baixíssimo. Vou alongar o fio, aqui a gente já pode puxar o anel mágico para fechar bem o pontinho ali no início. Então, aqui nós vamos alongar o fio, pulo um ponto e vou no próximo. Pego de trás aqui pra frente e levo esse fio pro lado avesso. No mesmo ponto, eu venho aqui, pego nessas duas alcinhas do ponto aqui pela frente e vou fazer o ponto baixo. Uma correntinha e um ponto alto, no mesmo espaço.
Então, aqui eu já tenho meu aumento da carreira, 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Nesta carreira, vamos trabalhar com esta sequência: 2 pontos altos, juntos, e depois um ponto alto sozinho. Até completar a carreira. Chegando no final da nossa carreira, então, eu tenho esses 2 pontos, que é onde eu finalizo fazendo baixíssimo, delongo o fio, pulo esse ponto e começo no próximo ponto. Então, aqui eu tenho um ponto alto sozinho, agora eu faço 2 pontos altos juntos. Nesse pontinho aqui, que é um pouco apertado para fazer, mas se você deixa o ponto mais soltinho na hora que finaliza a carreira, ele fica melhor de trabalhar. Faço os 2 pontos altos. E agora, um ponto alto, porque eu iniciei com 2 pontos juntos, aqui eu tenho 2 juntos, no meio eu preciso fazer um ponto alto. Pego aqui, ó, todas essas alcinhas que eu tenho aqui, ó. Tenho aqui 2, e ali atrás eu também tenho aquelas alcinhas que eu tenho que pegar tudo junto. Então, eu coloco a agulha bem aqui. E pego aqui todos esses pontinhos. Busco o fio, aqui eu faço um ponto mais apertadinho aqui nessa primeira laçada que eu vou tirar. Tiro 2. Que eu já posso alongar um pouco o fio e tiro as 2, ficando desta forma. Onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, na correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Alongo o fio, pulo um ponto, venho no próximo, levo o fio para o lado avesso, ajusto aqui o pontinho, não deixo muito apertado. Venho no mesmo espaço, busco o fio lá de trás para fazer o ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui outro ponto alto, para ter o primeiro aumento aqui da nossa carreira. Depois que eu fiz esses 2 pontos, agora eu trabalho 2 pontos sozinhos. Um ponto alto sozinho, e no próximo, um ponto alto sozinho. O nosso aumento vai dar bem nesse ponto alto sozinho do meio da carreira anterior, onde a gente faz aqui 2 pontos altos juntos. Depois, 2 pontos sozinhos, um ponto em cada ponto de base. E 2 pontos altos juntos, até completarmos a carreira. Agora que depois dos 2 pontos altos juntos, nós faremos 2 pontos sozinhos, porque eu iniciei com 2 juntos, e aqui eu tenho 2 juntos. Entre 2 aumentos, eu tenho os 2 pontos sozinhos. Então, aqui eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, também um ponto alto. Aqui você tem que cuidar para pegar todos esses pontinhos, para que o acabamento fique perfeito aqui do lado avesso também, olha, não fica a marca, nem aqui do lado direito, nem do lado avesso. Então, eu pego aqui todos esses pontinhos, busco o fio aqui, eu deixo mais ajustadinho um pouco, esse início aqui, essas 2 alcinhas que eu tiro. Agora, eu alongo e tiro as 2 alcinhas. Faço um baixíssimo para finalizar a carreira. Vou alongar o fio. Pulo esse ponto, venho no próximo. E levo o fio para o lado avesso. Faço um ponto baixo para iniciar aqui a carreira. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto.
Agora, eu vou fazer o aumento nesse mesmo ponto, fazendo outro ponto alto. Nesta carreira, nós faremos o aumento e depois 3 pontos altos sozinhos. Então, aqui eu faço um ponto, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos, agora eu faço 2 pontos altos juntos. Trabalho desta forma até completar a carreira. Então, aqui nós teremos, entre um aumento e o outro, 3 pontos altos sozinhos. Depois dos 3 pontos sozinhos, faço 2 pontos altos juntos, até completar aqui toda a volta. Agora, aqui, para finalizar a carreira, entre um aumento e o outro, eu faço 3 pontos altos. Aqui eu faço um ponto. Agora, aqui nesse pontinho, onde eu tenho que pegar nessas 2 alcinhas do ponto, faço outro ponto alto. E no próximo ponto, outro ponto alto, aqui pegando essa alcinha aqui também, ó. Fiz o ponto alto, agora eu faço um baixíssimo aqui nessa correntinha. Na alcinha da frente, busco o fio, faço um baixíssimo. Então, aqui vai ficando desta forma, lado direito e lado avesso. Agora, vamos para a nossa sexta carreira. Alongo o fio, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e levo o fio para o lado avesso. Agora, aqui eu vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer o nosso aumento no próximo ponto. Então, venho aqui nesse ponto alto, que vai ser o ponto do meio, ponto alto sozinho, ó. Entre um aumento e o outro, eu tenho esses 3 pontos altos. Nesse ponto do meio será nosso aumento. Então, aqui, entre um aumento e o outro, aqui eu tenho um ponto alto, 2, 3. Nesse do meio, eu faço os 2 pontos juntos e tenho aqui o primeiro aumento da carreira. Eu trabalho o aumento entre um aumento e o outro, para não ficar a marcação aqui na nossa peça de aumento sobre aumento. Mas, se você quiser fazer sempre aumento em cima de aumento, você pode estar fazendo. Se não conseguir também fazer esse acabamento aqui da carreira, você pode estar utilizando o que você já tem aí de costume, até você treinar e pegar prática aqui para fazer dessa forma. Achei que essa forma aqui fica bem perfeita aqui a nossa base redonda. Agora, eu trabalho 4 pontos altos sozinhos. Um ponto, 2, 3 e 4. Fiz os 4 pontos altos sozinhos, agora eu faço 2 pontos altos juntos. E vamos seguir com esta sequência de pontos até completar a carreira. Então, eu tenho o aumento, depois eu faço 4 pontos altos sozinhos e depois os 2 pontos juntos. Nosso aumento vai dar sempre nesse pontinho aqui do meio, onde nós temos os 3 pontos sozinhos da carreira anterior. Agora, aqui, para finalizar a carreira, depois do aumento, eu faço os 3 pontos altos sozinhos. Para completar aqui os 4, como eu iniciei com um ponto alto sozinho, então, entre um aumento e o outro, eu preciso de 4 pontos altos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 pontos e finalizo com ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, alonguei o fio. Então, aqui é mais ou menos a altura de um ponto alto, ou aqui a altura de um dedo. Pulo um ponto, vou no próximo.
Pego nas duas alcinhas, levo esse fio pro lado avesso e vamos iniciar aqui a próxima carreira. No mesmo espacinho onde eu levei o fio lá pra trás, eu venho aqui e faço um ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, entre um aumento e o outro, eu tenho 4 pontos altos. Eu venho ali no segundo, então, vou fazer aqui 2 pontos altos sozinhos de início. E no próximo, eu faço 2 pontos juntos. 2 pontos aqui no mesmo espacinho. Agora, nesta carreira, vamos trabalhar aqui 5 pontos altos sozinhos entre um aumento e o outro. Fiz os 5 pontos altos, agora eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Trabalho assim até completar a carreira. Depois do aumento, nós faremos 5 pontos sozinhos. E para finalizar a carreira, olha o sol vindo pela janela. Para finalizar aqui a carreira, eu iniciei com 2 pontos sozinhos. Então, para finalizar aqui, depois do aumento, eu faço aqui, ó, esses 3 pontos sozinhos, e aqui eu terei um aumento. Então, entre um aumento e o outro, teremos 5 pontos altos sozinhos. Aqui eu já terminei a minha carreira. Então, eu já trabalhei aqui 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou alongar o fio. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. E levo o fio para o lado avesso. Aqui, quando ele fica muito fio, você puxa esse fio que está vindo do novelo e ajusta. No mesmo ponto, fazemos aqui o ponto baixo. E uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui no início, eu vou fazer os 3 pontos altos, no próximo ponto, eu faço 2 pontos juntos. Agora, eu vou trabalhar entre um aumento e o outro 6 pontos altos. Então, a cada carreira, aumenta essa quantidade de pontos sozinhos entre um aumento e o outro. Então, aqui, eu tenho os 14 pontos, depois, em todos eles, eu tenho aumento. Depois, eu tenho um ponto entre um aumento e o outro, 2 pontos entre um aumento e o outro, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e agora 6 pontos entre um aumento e o outro. Então, eu trabalhei 2 pontos juntos, agora eu trabalho 6 pontos altos sozinhos. Um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Depois que eu termino aqui esses 6 pontos sozinhos, eu faço os 2 pontos altos juntos e vou trabalhar dessa forma até completar a carreira. Nós estamos aqui na 8ª carreira. Então, aqui eu tenho aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, faço o aumento novamente, que são os 2 pontos altos juntos. Aqui eu iniciei com 3 pontos sozinhos, então, para finalizar a carreira, depois do aumento, eu faço mais 3 pontos altos, para completar aqui o bloco de 6 pontos altos sozinhos entre um aumento e o outro. E finalizo aqui com ponto baixíssimo nesta correntinha. Aqui eu já finalizei a carreira e já iniciei a próxima. Então, eu trabalhei aqui já 5 pontos altos sozinhos. O primeiro é o ponto baixo e uma correntinha. Depois, mais 4 pontos altos, então, eu tenho um total de 5 pontos
altos sozinhos. Agora aqui eu vou fazer o meu aumento, porque vai ficar entre um aumento e o outro. Faço os 2 pontos altos juntos. Depois que eu fiz os 2 pontos altos juntos, agora nesta carreira, nós faremos 7 pontos altos sozinhos. Um ponto em cada ponto de base da carreira anterior, por 7 vezes. Então, aqui eu fiz o segundo, terceiro ponto, quarto, quinto ponto, o sexto e o sétimo. Depois que eu fiz os 7 pontos altos sozinhos, eu faço 2 pontos altos juntos, que são os 2 pontos no mesmo espaço. Depois, 7 pontos sozinhos e 2 juntos. Como eu iniciei aqui com 5 pontos altos, então aqui eu terei o meu aumento e depois 2 pontos altos sozinhos. Aqui eu terminei a 9ª carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira toda em ponto baixo, sem aumento. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou no próximo ponto, vou alongar aqui um pouco esse fio, para não ficar apertado. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Se você quiser marcar aqui, para não se perder, depois que a gente estiver finalizando a carreira, você coloca o marcador ou um pedacinho de fio aqui nesse primeiro pontinho. Aqui, ó, nós temos no primeiro ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos da carreira. Agora, é sem aumento, ponto sobre ponto por toda a volta, até completar a carreira. Somente ponto baixo. Aqui eu estou chegando no finalzinho da minha carreira, então aqui eu tenho que fazer esses 2 pontos baixos. A gente iniciou aqui nesse pontinho, nós também temos que fazer o ponto. Então, vou fazer aqui os 2 últimos pontos baixos da minha carreira. Eu vou cortar o fio. Eu fiquei aqui com 126 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos altos que eu tenho aqui na 9ª carreira. Agora, eu vou cortar o fio, eu deixo um pedaço aqui para fazer o acabamento. Então, dá aqui uns 4 dedos, 4, 5 dedos, para você fazer o acabamento. Corto o fio, depois do ponto baixo, eu puxo aqui tudo de uma vez, ó, nesse pontinho. Agora, eu venho com a agulha de tapeçaria. Eu vou pular esse pontinho, esse primeiro, onde eu iniciei, e vou no segundo. Vou tirar esse marcador. Pulo esse ponto, venho no segundo, pego nas 2 alcinhas aqui do ponto, trago o fio aqui pro lado direito da minha peça, eu vou ajustar esse fio. Agora, eu venho aqui onde eu fiz o último ponto baixo. Pego aqui dentro, nesta alcinha, e nesta alcinha aqui da frente do ponto. E agora, eu coloco a minha agulha nesta correntinha e levo lá pro lado avesso. Então, meu fio vai passar nesses 3 pontinhos, nessas 2 alcinhas e ali naquele ponto baixo, bem no meio do ponto. Levo pro lado avesso e aqui eu vou ajustar esse fiozinho, esse pontinho, para ficar tudo igual aqui, os outros pontinhos. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás de alguns pontos, para depois eu fazer o nozinho. Então, venho atrás de alguns pontos. Aqui, eu vou distorcer esse fio. Vai ficar 3 fiozinhos para cada lado. Como é o fio 6, ele tem 6 fiozinhos, aqui ficou 3 para cada lado. Agora, eu venho aqui atrás do pontinho, nesta alcinha, e puxo
uma dessas duas perninhas aqui que eu fiz abrindo o fio. Agora, antes de fazer o nozinho, eu coloco um pingo de cola jeans. Se você tem outra cola que você usa para fazer o acabamento, você pode usar também aí na sua peça. Faço 2 nozinhos, eu faço só 2 porque aqui, ó, o nozinho tá bem colado, não tem perigo de soltar esse nozinho. O tempo para secar é de 72 horas, a indicação aqui no rótulo. Depois, você pode cortar o fio bem rente ali, porque ele tá colado, então não tem perigo de soltar. Nós vamos fazer também o arremate aqui no anel mágico do lado avesso, da mesma forma que eu fiz aqui. Escondo esse fio aqui, você puxa bem até fechar bem esse início, o máximo que você conseguir. E você vai esconder também esse fio, distorce o fio, deixa em 2 partes e faz também o nozinho. Já terminei aqui os meus arremates, então, nós vamos precisar de 2 bases iguais de 9 carreiras em pontos altos e 2 bases iguais de 7 carreiras em pontos altos. Depois que você trabalha 7 carreiras, você faz aqui a 8ª carreira em ponto baixo, sem aumento, e faz o arremate da mesma forma que a gente fez nessa base de 9 carreiras, e a 10ª que eu fiz em ponto baixo. Então, nós vamos precisar dessas 2 bases para formar o nosso boneco de neve. Antes de colar uma base na outra, a gente precisa bordar aqui a boquinha do boneco de neve, porque ele vai ficar o avesso aqui, então não tem como a gente bordar depois que colar uma peça na outra. Você pode colar ou costurar, conforme você tem costume de fazer aí a aplicação nas suas peças. Então, a gente vai precisar dessas 2 bases para fazer um boneco. Como nós vamos fazer os 2 bonecos aqui no caminho de mesa, então, eu preciso de 2 bases desta e 2 bases menores. A quantidade de pontos que eu iniciei é dessa mesma forma. Então, você vai trabalhar conforme essa base, só que vai trabalhar apenas 7 carreiras e depois faz uma carreira em ponto baixo e arremata o fio. Então, agora, com a base menor de 7 carreiras, eu vou bordar a boquinha aqui do boneco de neve, vai ficar dessa forma aqui. Você pode aqui trabalhar essa boquinha maior ou menor, depende aí do seu gosto. Eu fiz aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas, que são os 16 pontos baixíssimos que eu vou trabalhar aqui na minha base. Então, você pega a base onde nós temos 7 carreiras, a base menor. Vou trabalhar com o fio 6, esse aqui é o barbante 6, e com a agulha 3,5. Aqui eu trabalhei, então, eu pulei 1, 2 carreiras, e entre essas 2 eu fiz a boquinha. Então, aqui eu vou pular essa carreira, a de ponto baixo, de ponto alto e a outra de ponto alto. E começo aqui nesta carreira. Contando ali do centro, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Entre a 5ª e a 6ª carreira, eu faço os pontos baixíssimos. Então, eu vou inserir a minha agulha no pontinho entre uma carreira e a outra. Deixo um pedaço do fio e vou buscar esse fio. Aqui eu seguro esse fio com o meu dedo para não escapar. Trago aqui pra frente. Vou no próximo ponto, então, em cima de cada pontinho ali que eu vou trabalhar. Vou no próximo, busco o fio, dou uma laçada e trago aqui pro lado direito. Vou no próximo e busco o fio. Vou trabalhar dessa forma por 16 pontinhos. Vou inserir a agulha, lá do lado avesso, dou a laçada, busco o fio, trago aqui pra frente.
Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Trabalhei aqui os 16 pontos, agora eu vou cortar o fio. Deixo um pedaço também para fazer o acabamento de 4 a 5 dedos, corto o fio e trago aqui para o lado direito e vou distorcer esse fio. Deixo também em duas partes, 3 fiozinhos para cada lado. E aqui eu vou levar esse fio pro lado avesso para fazer essa parte aqui, ó, da boquinha do sorrisinho do nosso boneco de neve. Então, o que que eu vou fazer? Se você tem agulha de tapeceira, você usa agulha de tapeceira. Se não, você pode vir aqui no ponto. Então, eu terminei aqui nesse ponto, eu venho nessa direção. Coloco a agulha lá de trás, do lado avesso pro lado direito, e levo esse fio lá pro lado avesso. E aqui eu faço a mesma coisa, na direção desse ponto, coloco a minha agulha e levo esse fio pro lado avesso. E eu vou ajustar esses pontinhos, não deixo muito repuxado, ó, vai ficar dessa forma. E aqui, eu vou usar agulha de tapeceiro agora, para passar mais uma vez ali pro lado direito. Então, eu saio aqui, levo pro lado direito, bem aqui no meio do pontinho. Puxo o fio, ajusto e levo novamente lá pro lado avesso. Se você não tem essa quantidade de fio sobrando, pode ser essa mesma quantidade que eu fiz aqui nessa parte de cima, ó, só uma vez aqui o fiozinho, que com duas passadas fica melhor. Aqui nesse eu vou fazer da mesma forma. Coloco o fio aqui na agulha. Vou ali naquele pontinho, saio bem no meio aqui da correntinha, da última correntinha. Levo o fio pro lado direito, ajusto e no mesmo espacinho eu levo o fio lá pro lado avesso. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora, do lado avesso, a gente faz o arremate. Eu vou trazer esse fiozinho até aqui no meio. Vou passar o fio aqui atrás desta correntinha. E esse outro aqui também, para eu fazer o nozinho bem ali onde encontra um fiozinho no outro. Passo aqui por trás. E aqui eu vou fazer o nozinho. Coloco a cola. E faço de 1 a 2 nozinhos. Como tem a cola, você pode fazer aqui, ó, só um nozinho. Aperta aqui e deixa secar. E esse fio aqui também eu vou fazer da mesma forma. Vou distorcer o fio. Esse fio eu vou passar atrás daquele pontinho e vou fazer o nozinho também. Então, eu passo atrás aqui, ó, dessa última alcinha que eu fiz com o fio preto. E vou fazer aqui o nozinho também. Coloco a cola. E faço o nozinho. Depois, pode cortar bem rente ali, porque tá colado e não tem perigo de soltar. Então, nós vamos precisar de fazer dessa forma nas duas bases menores, fazer a boquinha aqui do nosso boneco de neve. Agora, as outras partes aqui, a gente vai fazer separado e depois vai colar ali na peça. Então, nós precisamos de fazer aqui uma bolinha aqui laranja e duas pretas pro rostinho aqui do nosso boneco. E depois mais 3 pretas aqui para colocar no corpinho. Tem também o chapéuzinho e a florzinha. A florzinha eu tenho aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu vou fazer aqui essas duas partes aqui, com o fio preto, depois uma com o fio laranja. Vou usar o barbante 6
Se você quiser o olho um pouquinho menor, você pode usar um fio mais fino, o fio número 4. Para fazer o olho, eu iniciei aqui fazendo o anel mágico e dentro do anel mágico eu trabalhei apenas 12 pontos altos para não ficar tão grande. Então, eu faço aqui o pontinho e mais 2 correntinhas. E agora, aqui dentro, então, aqui o fio preto é ruim de você enxergar, mas é a mesma forma que eu iniciei aqui, só que aqui eu fiz 14 pontos e agora eu faço 12 pontos. Então, eu tenho 3 correntinhas, que já é o meu ponto, e agora eu trabalho 12 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. Então, eu vou fazer aqui os 12 pontos e vou cortar o fio pra gente fazer o arremate. Fiz os 12 pontos, agora eu vou cortar o fio. Deixo um pouco aqui para fazer o acabamento e corto. Vou puxar esse fio. Aqui do lado avesso, eu vou puxar esse fio do anel mágico, vou ajustar um pouco, não vou apertar muito agora, porque depois que eu faço o acabamento ali, eu puxo mais. Vou ajustar dessa forma aqui, ó, deixando os pontos mais pertinhos para fazer o acabamento. Com a agulha de tapeceira, a gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente faz aí nas nossas bases redondas. Pulo essas 3 correntinhas e venho nesse segundo ponto aqui, ó. Então, tem as 3 correntinhas que eu subi e o ponto alto. De trás para frente, trago o fio aqui para frente. Depois, eu venho com a minha agulha aqui nesse último ponto que eu fiz, que é aqui nesse ponto alto. Pego bem aqui no meio e nesta alcinha aqui do ponto. E agora, onde eu tenho essas 3 correntinhas, eu coloco o meu fio e levo para o lado avesso. Vou ajustar o pontinho, ficando desta forma. Do lado avesso, eu coloco aqui um fio pertinho do outro. Então, vou caminhar com esse fio até ali embaixo. Agora, o fio do anel mágico, eu puxo bem até fechar aqui o início. Como esse fiozinho aqui, eu vou colar na minha peça, vai ficar colado aqui. Então, eu vou fazer aqui apenas um nozinho com a cola, não tem perigo de soltar. E vou arrematar esse fio. Então, eu coloco a cola. Faço um nozinho, para não ficar muito grosso aqui. E não precisar ficar abrindo o fio para fazer os nozinhos. Depois, eu corto. Depois que seca, você corta. E vai ficar dessa forma aqui. Então, como a gente vai colar, não tem problema aqui, ó, a gente fazer apenas um nozinho. Vamos precisar para cada boneco, para fazer a cabeça do boneco. Vamos precisar de 2 para cada boneco. Vou fazer agora também com o fio laranja. Também é o fio 6 e agulha 3,5. Então, aqui no fio laranja vai dar para vocês enxergarem melhor. Faço o anel mágico. Busco o fio, faço um pontinho. E subo mais 2 correntinhas. Aqui dentro, eu trabalho os 12 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro ponto, que são as 3 correntinhas. O segundo ponto. Terceiro. Quarto ponto, e trabalho assim até completar a minha carreira com 12 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4. Vou trabalhando aqui até fazer 12 pontos. Depois, eu corto o fio para fazer o arremate. Fiz 12 pontos, eu corto o fio. Puxo esse fio. Aqui no anel mágico, eu puxo também até fechar aqui o início. Depois, eu puxo novamente até fechar melhor.
E agora aqui a gente faz o acabamento com agulha de tapeceiro. Pulo essas 3 correntinhas, vem nesse segundo ponto. Trago o fio aqui pro lado direito. Vou ajustando esses pontinhos. Venho aqui no último ponto, pego nessas 2 alcinhas e agora eu venho ali nas correntinhas. Vou ajustar o fio. E levo esse fio aqui próximo a outro fiozinho para fazer o nozinho. Aqui do anel mágico, agora eu fecho bem. Ficando assim. E agora a gente coloca a cola e faz o nozinho novamente. Na cor laranja, eu vou precisar de 2 bolinhas dessa daqui para fazer o narizinho do boneco de neve. Fiz apenas um nozinho, porque também vai ficar colado. Então, nós vamos precisar de 2 desse aqui, que é para fazer essa parte das 2 cabecinhas do nosso boneco de neve. Então, depois a gente vai colar ali. Depois, os 2 olhinhos e o chapéuzinho. Para fazer o chapéuzinho, eu vou usar um fio número 6. Aqui eu usei o barbante 6, agora eu vou usar o fio 6 com brilho, que é 100% algodão. Então, aqui depende do fio que você tem, você pode estar usando aí o que você tiver na sua casa. Eu fiz um cordão de correntinhas e medi aqui, então aí também depende de onde você vai posicionar o chapéuzinho no seu boneco de neve. Você pode fazer ele um pouquinho maior, aumentando aí de 2 a 3 correntinhas. Aqui no vídeo, para fazer o chapéuzinho, eu vou usar o fio vermelho, porque no preto não vai aparecer. Eu vou usar o Supremo Flores Brilho, é o fio 6, cor 07. E para fazer esse detalhe aqui, eu vou usar o Flores Brilho, é o fio 6 também, a cor 51. Eu vou iniciar aqui fazendo um cordão de 30 correntinhas. Então, aí depende do tamanho que você vai querer o seu chapéuzinho. Eu faço aqui um nozinho inicial. E agora, eu faço 30 correntinhas. Eu não faço essas correntinhas com o ponto muito apertado, para não ficar repuxando depois. Então, se você quiser fazer aqui com agulha 4, você pode fazer esse cordão de correntinhas com agulha número 4. Vou trabalhar aqui até completar 30 correntes. Eu fiz aqui o cordão de 30 correntinhas, e agora, se você quiser fazer uma medida para ver mais ou menos como que fica, você mede aí na sua peça. Então, o meu aqui eu vou fazer com 30 correntinhas, aqui eu ainda vou subir para fazer o ponto alto. Só que depois que eu termino, eu passo uma carreira em ponto baixo. Então, vai ficar bem certinho aqui na minha peça. Se quiser colocar mais para cima também, dá certo de fazer assim. Então, aqui eu fiz 30 correntes. Agora, eu vou contar da seguinte forma, não conto essa correntinha que está na minha agulha. Conto uma, depois aqui da agulha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nesta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui na 5ª correntinha. E agora, eu faço ponto sobre ponto. Cuidando aqui para sempre fazer dessa forma, não deixar torcer esse cordão de correntinhas. E você vai trabalhando aqui, ó, nesta alcinha da correntinha, fazendo um ponto em cada correntinha. Em todas as correntinhas, faremos um ponto alto. Eu fiquei aqui com 27 pontos altos. Agora, eu subo 2 correntinhas, então, eu trabalhei até nesse último pontinho aqui, ó. 27 pontos altos.
Subo 2 correntes, viro meu trabalho, e agora eu trabalho ponto sobre ponto. Então, nesse pontinho, eu já tenho essas 2 correntinhas que eu subi, então eu venho no próximo, eu pulo esse primeiro pontinho e venho nesse segundo. Faço ponto alto. Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto até completar aqui os 27 pontos altos. Aqui eu trabalhei 26 pontos e voltei aqui no último para vocês verem aqui, ó, que a gente não pode pular, deixar de trabalhar nessa correntinha aqui, que é onde a gente virou o trabalho. Então, aqui eu tenho ponto alto, onde eu fiz o penúltimo, e agora o último, eu faço bem aqui em cima. Completo os 27 pontos altos. Subo 2 correntes e viro o meu trabalho. Novamente, aqui eu pulo esse primeiro pontinho e venho no próximo. Trabalho ponto sobre ponto até completar os 27 pontos altos. Trabalhei os 26 pontos, agora aqui onde a gente subiu essas 2 correntinhas da carreira anterior, na segunda, eu pulo essa primeira, venho aqui em cima, bem em cima do ponto. E faço o ponto alto completo, os 27 pontos. Agora, eu vou cortar esse fio. E faço aqui uma correntinha. Desta forma. Agora, eu vou trabalhar com o fio da outra cor, uma carreirinha em ponto baixo para fazer o detalhe ali do chapéu. Eu vou pular aqui de início 5 pontos altos. Vou iniciar fazendo um ponto baixo falso, então, eu coloco o fio lá para trás e dou uma laçada aqui na agulha, somente uma, e seguro esse fio. Pulo aqui 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu faço um ponto baixo. Então, onde tem esses fiozinhos, fica aqui do meu lado esquerdo, começo aqui pelo lado direito da minha peça. Então, aqui eu faço um ponto baixo, pulo 1, 2, 3, 4, 5, venho no sexto, segurando aqui o fio para não escapar e faço o ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Então, eu sigo aqui com um ponto baixo. E aqui, onde tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu não trabalho. Então, eu trabalho somente até neste ponto aqui. Trabalhei por 17 pontos, então, fica 5 pontos sem trabalhar desse lado e 5 pontos do outro. Fiz o último ponto baixo, faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu trabalho com o fio vermelho novamente. Vou iniciar aqui com um ponto alto falso no primeiro ponto baixo. O ponto alto falso, eu coloco o fio para trás da minha agulha, dou 2 laçadas. E agora, aqui eu pego bem no meio do ponto baixo, não pego só nas alcinhas aqui de cima, ó. Pego bem no meio do ponto, para ficar um detalhe diferente aqui, o ponto baixo centrado. Então, como vou trabalhar o ponto alto, ele vai ficar aqui no ponto baixo, vai ficar o ponto centrado, bem no meio. Faço o ponto alto, eu busco o fio, tiro 2 alcinhas aqui segurando para não escapar e mais 2 alcinhas, tem o ponto alto. Dou a laçada e vem bem aqui no meio do ponto, não é ali em cima nas duas, só nas 2 alcinhas, é bem aqui no meio do ponto. Se quiser fazer pegando só nas 2 alcinhas, você pode fazer, dá outro acabamento. Então, em cada ponto baixo, eu trabalho desta forma. Um ponto alto para cada ponto baixo da carreira anterior.
Cheguei aqui no último ponto baixo, bem no meio do ponto, faço ponto alto. Subo as duas correntinhas, viro meu trabalho e trabalho ponto sobre ponto. Pulo esse primeiro, porque eu já tenho as duas correntinhas, e venho no segundo. Faço ponto alto em cada ponto de base da carreira anterior. Trabalhei por 16 pontos, agora vamos fazer o ponto de número 17, aqui onde a gente iniciou a carreira anterior. Com ponto alto falso, eu faço um ponto alto aqui também. Subo duas correntes, viro o trabalho e faço ponto sobre ponto. Pulo primeiro, porque eu já tenho as duas correntinhas. Trabalho ponto sobre ponto e vou ficar aqui com 17 pontos altos. Trabalhei os 17 pontos, agora a gente vai fazer uma carreira em ponto baixo aqui em volta de toda a nossa peça. Faço uma correntinha. E agora, aqui onde eu tenho esse ponto alto, eu faço um ponto baixo, pegando aqui. Não vou pegar aqui no meio do ponto para não ficar esse espaço ali, ó, fica um buraco se eu pegar dessa forma aqui. Então, eu pego aqui no meio do ponto, nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Entre uma carreira e a outra, faço um ponto baixo. No próximo ponto, que é aqui dessa carreira, pego aqui na alcinha, faço um ponto baixo. Entre uma carreira e a outra, um ponto baixo. Então, aqui eu começo ponto baixo. E agora, eu venho nesse ponto baixo. Então, vou fechar aqui 2 pontos baixos juntos. Agora, eu tiro essas 3 alcinhas de uma vez. E sigo agora ponto em cada ponto. Chego aqui no cantinho, eu faço 2 correntinhas para poder virar e ficar o cantinho bem certinho aqui, ó. No mesmo ponto, eu faço outro ponto. Agora, aqui nesse ponto alto, eu faço um ponto baixo, pegando nessas duas alcinhas do ponto. Entre um ponto e o outro nesta carreira, eu faço um ponto baixo. Nesse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Entre uma carreira e a outra, um ponto baixo. E aqui no ponto, novamente, um ponto baixo. Cheguei aqui no cantinho, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Depois, eu sigo ponto sobre ponto. Fazendo ponto baixo, então, vai ficando desta forma aqui. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, cheguei aqui no cantinho, então, aqui eu tenho ponto alto. E agora, aqui nesse cantinho, eu faço o ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. E aqui eu viro. Agora, aqui nessa carreira de ponto alto, eu faço um ponto baixo. Entre uma carreira e a outra, um ponto baixo. Na carreira de ponto alto, um ponto baixo. Entre uma carreira e a outra, um ponto baixo. Na carreira aqui de ponto alto, um ponto baixo. Aqui no cantinho, nesta correntinha, eu faço o ponto baixo, 2 correntes e outro ponto baixo aqui no mesmo pontinho. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo, 2, 3. E agora, nesse outro ponto aqui, eu fecho junto esse ponto com aquele ponto. Então, vou iniciar o ponto baixo,
Venho aqui no próximo ponto, inicio o próximo, agora eu tiro tudo de uma vez. Entre uma carreira e a outra, um ponto baixo. No ponto alto, aqui onde tem a carreira de ponto alto, um ponto baixo. Entre uma carreira e a outra, um ponto baixo. Aqui onde eu tenho o ponto alto da carreira, que são as duas correntinhas. Então, eu pego na primeira, faço um ponto baixo, e na segunda eu faço o cantinho, que é o ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. E agora, sigo ponto sobre ponto. Onde eu tenho ponto alto, faço ponto baixo em todos os pontos. Aqui chegando no final, então, tem esse ponto alto, que nessa direção fiz um ponto baixo. E agora, aqui, eu faço o ponto baixo, duas correntes e corto o fio pra gente fazer o acabamento. Corto o fio, então, essas duas correntes é pra gente fazer a viradinha aqui, ficar bem retinho. Com agulha de tapeceiro, eu pulo esse primeiro pontinho e venho nesse segundo. Trago o fio pro lado direito. Aqui onde eu fiz as duas correntinhas, eu venho na correntinha, coloco a agulha bem aqui no meio. E agora, eu vou nesse pontinho que eu pulei e levo a agulha lá pro lado avesso. E vou ajustar aqui esse pontinho. Ali do lado avesso, depois a gente faz todos os arremates. Aqui a gente ajeita os pontinhos para ficar bem certinho, os cantinhos. Depois, a gente faz aqui os arremates aqui no fio e faz também aqui a aplicação da florzinha. Você pode colar ou costurar. Então, nós vamos precisar de 2 chapéuzinhos desse daqui, para fazer o caminho de mesa. Se você vai fazer só um boneco, somente um chapéuzinho. Vou fazer o meu no fio preto, com acabamento aqui vermelho. Então, aqui eu fiz dessa cor para aparecer melhor no vídeo. Então, nós já temos aqui todas as nossas peças para fazer a montagem do nosso boneco de neve. No próximo vídeo, então, eu volto pra gente fazer a montagem. Vou fazer as outras peças para deixar tudo prontinho. Depois eu volto para montar com vocês. Então, eu já quero agradecer a todos vocês pelo carinho e pela atenção e aguardo vocês na próxima videoaula.